finalmente o Luffy desceu a mão no Gorosei Saturno. E de quebra a gente ainda teve um feito do Sanji que tem sido bastante discutido, mas ele conseguiu rebater o ataque de um almirante. Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que tá acontecendo no capítulo 1107 de One Piece. E bora lá, o capítulo já começa com Dory e o Brogy chegando na ilha e a gente ainda vê que o Imo e o Kashi estão com eles. E nisso a gente também consegue dar uma olhada melhor em como é o bando dos piratas gigantes enquanto eles entram na ilha de Egghead. E enquanto eles avançam, o Sop, a Nami e o Chopper observam eles lá de cima da ilha. O Sop chega a se emocionar porque os mestres dele estão lá, e depois de um breve resumo sobre quem eles são, a gente tem uma explicação de que provavelmente eles receberam as notícias desse ataque, que provavelmente foram distorcidas a favor do governo e foram lá para ajudar. A gente vê que o Thousand Sunny ainda tá deslizando pelo gelo que o Brook criou com ele e a Lilith lá dentro. E eles ainda não conseguiram pensar em nada para impedir o Sunny de continuar avançando, e ela até fala que se continuar assim, o navio vai sair da ilha e ser afetado pela barreira. E enquanto isso a gente vê o Jinbei avançando na direção do Zoro e falando que eles devem estar prontos para partir a qualquer momento, por isso não é hora de lutar. E falando no Zoro, a gente finalmente dá uma olhada na luta dele contra o Rob Lucci, onde os dois ainda estão trocando golpes. Um detalhe interessante é que nessa página a gente consegue ver que a mão do Rob Lucci não tá com aquele armamento enegrecido, e muita gente tem discutido sobre isso, sobre a possibilidade dele estar usando aquele armamento apenas nas unhas dele, ou talvez de estar usando aquele armamento invisível, que ainda hoje é muito discutido se realmente existe ou se foi um retcon da obra. De qualquer forma, os dois continuam lutando e os dois estão arfando, o que mostra que a luta não tá fácil, e o Lucci revela o plano dele. Ele sabe que o bando do Luffy não vai abandonar nenhum companheiro, e por isso ele pretende vencer o Zoro, mas deixar ele vivo, assim eles não vão poder se mover, o bando não vai embora enquanto ele estiver lá. E o Zoro até se irrita e diz que o Rob Lucci tá falando como se ele tivesse no controle do tempo da luta. Então a gente vê que os pacifistas ainda estão derrubando os navios da marinha e eles já derrubaram cerca de 30 dos navios de tamanho pequeno e médio deles. Os vice-almirantes que estavam ajudando no Buster Call têm que lidar com isso e acaba que mesmo contra a vontade deles, eles têm que atacar os pacifistas. Então a gente volta pra parte onde tá o grupo do Vegapunk principal, do Gorosei e do Luffy, e o Luffy começa a conversar com a Bonnie e pergunta por que ela tá chorando, e ela fala que é porque ela esteve esse tempo todo procurando por ele. E ele até fica sem entender, falando que eles estavam juntos esse tempo todo, e ela diz que é porque ela não sabia que ele era o Nika, e o Luffy demonstra que ele não faz a menor ideia do que é isso. Ele também comenta que ele viu o soco da Bonnie de antes e fala que foi um soco fraco. Ele tá falando daquele soco onde ela tenta imitar as habilidades dele. E a Bonnie responde dizendo que ela queria dar um soco de borracha assim como ele, e pede pra ele mostrar como é. Ela pede pro Luffy acabar com Saturno em nome do Vegapunk, e um detalhe interessante é que só aí o Luffy percebeu que o Vegapunk estava machucado. O Luffy concorda e se prepara pra acertar o Gorosei, enquanto ele fala pra Bonnie que a partir de hoje os socos dela tem que ser assim. E uma coisa muito interessante acontece, porque o Gorosei Saturno ativa aquele poder visual dele e causa um dano no Luffy, a gente vê ele cuspindo sangue. Apesar disso, não fica muito claro que tipo de dano é esse que ele causou. Mas então o Luffy pergunta pro Saturno como ele ousa machucar os amigos dele e usa um Gomu Gomu no Down Gatling Gun e enche o Gorosei com uma barragem de socos. Enquanto a Bonnie, o Kuma e o Vegapunk observam isso, o Luffy dá um último golpe que manda o Gorosei voando pra longe. Então o grupo do Frank e da Atlas tentam levar o Vegapunk principal, mas ele mesmo fala pra deixarem ele lá, porque ele sabe que se tentarem mover ele vai morrer. Então o Kizaru aparece e fala que mesmo que não movam ele vai morrer enquanto prepara um laser pra disparar no Vegapunk. Só que a Bonnie tava lá junto, e na hora que o Kizaru vai pra disparar aquele laser, o Sanji aparece no meio e rebate ele com um chute, o que assusta o Kizaru, fazendo ele ficar com uma expressão que a gente nunca tinha visto ele fazendo antes, e o Frank até se impressiona, perguntando se aquilo não deveria ser um laser, e o Sanji fala que o amor brilha mais forte que a luz. Nisso o Kizaru até brinca, falando que se fosse assim não haveria física. Então sim, o Sanji meteu um foda-se, meu amor é mais forte que a física, e chutou a luz. E é esse feito que tem sido muito debatido. Tem muita gente dizendo que o Sanji tá usando a tecnologia do Vegapunk, que permitiu tocar em hologramas para conseguir chutar a luz do Kizaru. A questão é que não foi confirmado que o Sanji teve acesso a essa tecnologia. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que falam que isso é naturalmente possível porque ele domina o Haki do armamento. A questão é que o Haki do armamento permite tocar na verdadeira forma do corpo dos usuários de Akuma no Mi, não necessariamente afetar os poderes deles. Mas, obviamente, isso não é algo absoluto, até porque a gente não pode levar isso como um tipo de ciência exata. É claro que, por exemplo, não daria para usar o Haki do armamento para segurar uma bola de fogo do Sabo e jogar ela em outra direção, mas a questão é que esse laser do Kizaru é bem condensado, então pode ser que isso tenha sido um feito de Haki e simplesmente era um golpe em um lugar só e o Haki defendeu o Sanji e assim ele destruiu o ataque. Não seria necessariamente a mesma propriedade do Haki do armamento que torna as logias tangíveis, mas sim uma propriedade defensiva
defensiva que o Sanji aproveitou de uma forma ofensiva, e dessa forma dissipou o tiro. Mas é claro que tanto a questão do Haki quanto a questão da tecnologia que permite influenciar em holograma são apenas hipóteses até alguma coisa ser confirmada. Então a gente viu o Frank, a Atlas, a Bonnie e o Kuma indo embora, enquanto o Kizaru admite que ele tá numa situação difícil. E a gente vê uma cena épica onde o Kizaru tá parado e na frente dele, impedindo que ele chegue até o Vegapunk, tá o Sanji e o Luffy. Então nós vamos para onde o Gorosei foi depois do Luffy ter socado ele, e lá estão a Catarina Devon e o Van Augur, do Banda do Barba Negra. A Catarina até chega a comentar sobre a habilidade do Gorosei e fala que ela nunca ouviu de um caso em que os Goroseis desceram até a Terra. Mas ela diz que graças a ele, o trabalho deles foi facilitado. Ela toca na pata dele e fala que a missão tá cumprida. Isso pode ser bem importante, porque para quem não lembra, a Catarina Devon tem a fruta da raposa de 9 caudas, que permite que ela se transforme em outras pessoas. É bem possível que essa transformação tenha uma condição, que seja ela tocar em alguém para poder armazenar aquela transformação, por exemplo, e com esse toque agora ela poderia se transformar no Saturno. Então o Gorosei fala que ele nunca pensou que os brutos do nível 6 de Impel Down poderiam se submeter a alguém, e a Catarina responde dizendo que o Teach é especial. Nisso, o Gorosei responde dizendo que a linhagem dele também é, e pergunta qual é o verdadeiro objetivo por trás desses pequenos movimentos que os piratas do Barba Negra estão fazendo. E o Van Augur responde dizendo que é o mundo, provavelmente indicando que o Teach quer governar o mundo. O Saturno encara ele e tenta atacar, mas na hora o Augur usa os poderes da fruta de teletransporte dele para levar ele e a Catarina para longe. E um detalhe interessante é que o Saturno tinha saído bastante machucado daqueles ataques do Luffy, mas agora ele está completamente curado de novo. Ou seja, nesse capítulo a gente viu tanto aquele poder visual dele quanto a capacidade de cura funcionando, então realmente ele tem umas habilidades bem complicadas de se lidar. A gente vê o Van Augur e a Catarina Devon e ela até pergunta por que ele não levou eles para mais longe, e ele fala que é porque ele ainda está em fase de treinamento. Então que o Caribou aparece e fala que ele esteve procurando por eles esse tempo todo, e diz que ele foi pro mar porque ele admirava aquela pessoa, e o sonho dele é ser subordinado do Barba Negra. Então ele implora para que eles deixem ele ver o Teach ao menos uma vez. E o capítulo se encerra por aqui, deixando uma baita brecha para esse plot do Barba Negra ser desenvolvido mais pra frente. Talvez a Catarina realmente tenha armazenado uma transformação do Saturno, por assim dizer, e o Teach planeje se aproveitar disso no futuro. Agora, provavelmente o Gorosei vai voltar pra onde o Luffy tá e a gente vai ter um Sanji e Luffy contra Kizaru e Saturno. E se você não quiser ficar por fora do que for acontecer nos próximos capítulos de One Piece, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer todas as novidades dos próximos capítulos aqui pra você. Deixa o seu like, comenta aqui o que você acha que vai rolar nos próximos capítulos, clique em um dos vídeos que eu vou deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.